Quero pedir a todos que abram suas Bíblias para o livro de Filipenses, capítulo 4. Vamos lá para Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Versículo conhecido e que vai nos auxiliar introduzindo o assunto desta noite. Vamos lá? Filipenses, capítulo de número 4, versículos de número 8 e 9. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos porque neste dia aqui estamos buscando a tua face, neste local consagrado para a adoração do Senhor, local, ó Deus, que esta igreja, nesses últimos 35 anos, tem usado para que o Senhor seja pregado, anunciado, crido. E isso é muito importante, Senhor Deus, para aqueles que têm feito uso deste grande privilégio. Abençoa aqueles irmãos que estão aqui, têm se esforçado para estarem no culto, mesmo num dia não tão favorável. Abençoa aqueles que por motivos de saúde também não podem estar. Mas também, ó Deus, dá a convicção àqueles que não estão por motivos fúteis, da importância do esforço de estarem diante da tua palavra. É o que nós agradecemos ao Senhor e lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dentro dos assuntos que nesses meses nós estamos tratando sobre os ardis de Satanás, nós estamos falando sobre várias etapas, várias situações, várias artimanhas que o diabo ele tem usado para tirar o foco não dos incrédulos, mas dos crentes em servirem ao Senhor. O que talvez muitas pessoas não entendem é que um crente fraco, ele não influencia em nada a vida das pessoas sem Cristo. O nosso Salvador, ele disse ao seu povo que nós deveríamos ser sal e luz. Na escuridão, a luz faz toda a diferença. O irmão Ayrton, ali à porta, estava conversando comigo, dizendo que foi resolver um problema hoje e não tinha energia elétrica. A nossa vida hoje sem energia elétrica é um grande problema. Nós estamos tão envolvidos que eu confesso a vocês que na minha casa, quando nós precisamos ficar à luz de velas, às vezes a gente fica olhando um para o outro. O que será que nós vamos fazer? Eu já morei e já estive em alguns lugares assim, principalmente em Minas Gerais. Quando eu fui visitar um tio, o lugar era tão inóspito que tudo era à luz de velas. Então, como não tinha muita coisa para fazer, era 8 horas da noite e já estava todo mundo preparado para dormir. Então, a situação, meus irmãos, é que nós sabemos que a luz, ela faz a diferença da mesma forma que o sal. Nós comemos um bom churrasco, mas você já experimentou carne sem sal? Mesmo que seja aquela picanha bonita, mesmo que seja uma carne vistosa aos olhos, se não tiver sal, perde o gosto, perde-se toda aquela vontade de poder saborear. Então, meus irmãos, tudo aquilo que nós temos falado é de suma importância, porque o que o diabo tem procurado fazer, e não somente agora, mas principalmente neste século e no século anterior, aonde houve-se esse avanço gigantesco em várias áreas da medicina, várias áreas que foram industrializadas, como,
muitas facilidades chegaram até nós. Inclusive, eu estava falando sobre isso domingo, que as facilidades, elas fazem com que nós relaxemos ainda mais. Eu vivi na casa da minha avó, aonde quando nós queríamos comer frango, ela tinha que matar, cozinhar e depenar o bicho para depois a gente comer. Hoje em dia você desce no Zafra ali, você escolhe se você quer só coxa, se você quer só asa, se você... Hoje em dia as facilidades elas existem. Só que, infelizmente, o que nós vemos é que as facilidades nos tornam cada vez mais dependentes da tecnologia e muitas vezes mais preguiçosos. Meus irmãos, no que diz respeito à vida cristã, eu posso declarar para vocês, sem sombra de dúvidas, que nós como cristãos, nós estamos a anos-luz do padrão que Deus, Ele gostaria que nós estivéssemos. Como igreja, como famílias e como indivíduos. O nosso maior problema é que nós não enxergamos a necessidade da leitura bíblica. Nós não enxergamos a necessidade da comunhão com Deus. E você que está me ouvindo, sejam vocês presencialmente ou aqueles que me ouvem ou me ouvirão no futuro pela internet, você que sabe de que maneira que o Senhor ele significa algo para a sua vida. O apóstolo João, ele vai dizer que o amor, ele não deve ser de palavra, nem de língua, ou seja, ele não pode ser feito de palavras, não é da boca para fora, mas o amor é por atitudes. Como é que nós declaramos que nós amamos a Deus? Simplesmente declarando, Senhor, eu te amo. Isso é muito vazio, isso é muito vago. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele declarou que pessoas até creram na sua palavra, mas por medo dos outros, simplesmente não o seguiram. Então muitas pessoas elas servem a Cristo da boca para fora, mas não pelas suas atitudes. E isso muda tudo nas nossas vidas. Muda as nossas perspectivas. Muda a forma com que nós não só enxergamos a Deus, como também a forma com que nós lutamos contra o diabo. Porque se Deus é o bem supremo, o diabo é a personificação do mal. Quando nós estudamos sobre o ministério de Satanás, quando a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus criou todas as coisas perfeitas, Deus também criou o diabo perfeito. Deus criou todas as coisas perfeitas, mas a rebelião de Satanás começou em seu coração quando ele quis ser igual a Deus. E não só satisfeito com isso, e vocês notem como o diabo, ele não gosta de ser solitário, ele levou para junto de si, na sua rebelião contra Deus, 1/3 de todos os anjos, que passaram a ser conhecidos como anjos caídos ou demônios. Satanás e os seus demônios, eles estão neste mundo. Eles estão a contemplar as vidas de todas as pessoas e muitas vezes até mesmo a incentivar pessoas a fazerem determinadas coisas. Quando nós lemos, e eu falei recentemente sobre o livro de Jó, nós entendemos que o diabo, ele também pode ser usado por Deus nos seus propósitos soberanos. Mas nem tudo aquilo que o diabo faz é mandado por Deus. É permitido por Deus, mas não é mandado. Então Satanás ele tem o seu ministério principal nos dias de hoje, não é de enganar os incrédulos. Porque o pecado já faz isso muito bem. O ministério principal de Satanás é enganar os crentes. É enfraquecer as famílias. É enfraquecer as igrejas. É fazer com que nós não tenhamos o prazer de servir ao Senhor. O que eu quero falar a vocês, meus irmãos, e muito provavelmente nós vamos estender por pelo menos mais 1 ou 2 semanas, é da forma com que Satanás ele desanima o crente, para que nós, ao pecarmos, nós achamos que Deus não vai receber a nossa adoração. Muitas vezes nós ficamos no nosso mundo e nos nossos pecados achando que simplesmente eu não posso chegar diante de Deus porque eu não mereço o perdão de Deus. Então, porque eu não mereço, eu não vou pedir.
Porque eu sou um miserável ou porque eu não me esforço para fazer as coisas de Deus, então eu vou ficar na minha, como se nada tivesse acontecendo, vou ficar no meu cantinho. Então Deus, ele simplesmente não vai me ver, eu continuo vivendo a minha vida e ponto final. Só que esse é o maior instrumento do diabo. O crente que está fora da vontade de Deus. E aí, meus irmãos, nós temos várias pessoas que estão dentro desse perfil, que dentro da igreja eles podem demonstrar uma aparência de piedade, andando com as suas Bíblias debaixo do braço, assim como Judas foi um dos 12 apóstolos que andou com Jesus por 3 anos. E posteriormente ele foi o traidor de Jesus. Existem pessoas que estão dentro das nossas igrejas, que o seu coração talvez nunca pertenceu a Cristo. Ou se o seu coração pertence a Cristo, a sua vida, os seus desejos não pertencem ao Senhor. E essas pessoas são os grandes instrumentos de Satanás para que outros não conheçam a Cristo. Meus irmãos, quando Jesus ele nos ensinou sobre a influência do cristão, sal e luz, como eu falei no início, nós sabemos que tanto o sal quanto a luz, eles não conseguem ficar ou se misturar no ambiente ou nos objetos e ficarem indiferentes. Você não consegue pegar o sal, misturar na comida e a comida vai ficar sem gosto nenhum. Você não consegue ligar uma luz no escuro e continuar escuro, a não ser que haja falta de energia, a não ser que a luz está queimada. Quando nós vamos para o livro de 1 Tessalonicenses, nas recomendações finais do apóstolo Paulo, uma das coisas que ele fala aos Tessalonicenses é: não apagueis o Espírito. Não é perder a salvação, mas é o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Vocês já viram uma fogueira quando as chamas já não estão mais vivas, quando está no finalzinho, quando está só aquele estoco de lenha, está só algumas brasas? Para que serve uma fogueira assim? Ela não serve para nada. Então eu pergunto para vocês verdadeiramente, e é uma pergunta que novamente não necessita de respostas. Para que serve o crente fora da vontade de Deus? Qual o valor de um crente, ou qual o valor de uma família que não busca fazer a vontade de Deus dentro da igreja? Os nossos maiores problemas de cunho individual, familiar e como igreja, os nossos maiores problemas se dão pela falta de vida com Deus. Porque se nós conhecêssemos a palavra de Deus, meus irmãos, nós continuaríamos pecando, mas nós pecaríamos muito menos. Nós seríamos muito mais do que nós somos. Só que a grande situação é que talvez algumas das palavras, elas cabem em alguns de nós. Só que o que nós vamos fazer? Simplesmente ouvir e agir como se nada tivesse acontecendo? Porque é exatamente isso que tem acontecido. Poucas são as pessoas que se consagram a servirem ao Senhor. Cada vez menos as igrejas têm pessoas que estão dispostas a servir. Os seminários estão cada vez mais esvaziados porque aqueles que estão dispostos a servir são como artigo em extinção. Não tem mais. São poucos. Poucas pessoas se interessam em fazer a vontade de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que é impossível ao crente perder a salvação. Existem dezenas de referências que falam sobre isso. Então, baseado nessa premissa, nós devemos compreender que ao diabo é vedado fazer com que o crente perca a salvação. O diabo ele não pode fazer com que nós percamos a salvação, mas ele pode fazer com que nós percamos a influência diante das pessoas. Porque quando Cristo nos dá a ordem de nós irmos, muitas pessoas chegam assim e falam o seguinte: eu vou falar o quê? Vou falar o quê? Se os nossos digníssimos advogados me colocarem para que eu pudesse defender a causa deles no tribunal, eu ia ficar igual um pato choco. Eu não sei quais são, eu não sei quais são os passos, eu não sei, talvez, de que maneira eu devo tratar o juiz. Claro, vou tratá-lo com respeito.
Mas existe todo um trâmite para que possa ser resolvido. Para isso, demanda conhecimento. Como é que vocês, meus irmãos, vão falar de Cristo se muitos não se importam com o básico, que é saber manusear a palavra de Deus, como Paulo diz a Timóteo? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se alguém chegar para você, lembra que eu falei no domingo, vocês que estavam presentes, eu citei, que quando eu era novo convertido, perguntaram para mim, você perde a salvação? Eu não sabia como responder. O que eu falei? Sim, perde. Hoje, eu sei responder, porque eu estudei. Os nossos maiores problemas, meus irmãos, é porque nós não estamos dispostos a aprender da palavra de Deus como nós estamos dispostos a aprender sobre as nossas respectivas profissões. Nós não estamos dispostos a aprender a palavra de Deus como nós estamos dispostos a aprender sobre política, sobre as questões da atualidade. Nós não estamos preocupados. Porque muitas pessoas se contentam com a mediocridade, que é saber o básico da palavra de Deus. Muito crente que tem anos de igreja que não sabe manusear sua Bíblia. Se o pastor fala, abre lá a sua Bíblia no livro de Isaías. Tudo bem, Isaías é bem conhecido. Agora, se você chega e fala, abre sua Bíblia no livro de Joel, no livro de Amós. Quando você fala sobre um profeta menor que não seja Malaquias, que é o último antes do Novo Testamento, a pessoa muitas vezes fica batendo cabeça. Porque muitos cristãos não estão interessados em conhecer o seu Deus. É exatamente isso que nós falamos no domingo de manhã. E aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, como não sermos enganados pelo diabo se nós não estamos procurando fortalecer as nossas vidas? Como é que nós queremos que nossas esposas, filhos, maridos, com que a nossa família sirva ao Senhor, se nós só juntamos a nossa família para assistir um filme, para assistir um jogo, para assistir uma série? Ou às vezes a gente só senta junto e às vezes nem senta junto para jantar, para comer. Então a ausência de Deus nas nossas vidas é um prato cheio para o diabo, não só desqualificar o nosso testemunho perante as pessoas, como fazer com que a nossa influência seja quase que zerada nas vidas das pessoas. Nem mesmo os nossos parentes ou os nossos colegas de trabalho conseguem ser influenciados pelas nossas vidas, porque simplesmente nós não estamos interessados em fazer a vontade de Deus. Eu nem cheguei a iniciar o que eu quero pregar hoje. Mas tudo isso é importante para nós entendermos como nós estamos distantes dos propósitos divinos para as nossas vidas. Quiçá para a nossa igreja. Se talvez a nossa igreja não cresce, meus irmãos, a culpa também é nossa. Vamos nos remeter ao pecado de Acã, como ele fez morrer milhares de homens pelo simples fato dele desobedecer. Por que nós acharíamos que, como igreja, nós seríamos diferentes? Nós somos um corpo. Nós devemos sofrer com os irmãos que, assim como colocados novamente nas redes sociais, no grupo da igreja, nós temos irmãos que estão sofrendo, como nossa irmã Jessi, que está internada. Nós temos o irmão Avelino, que o irmão dele, graças a Deus crente, faleceu no dia de ontem. Mas há o sofrimento pela perda. Então pessoas sofrem. E às vezes a gente não se dá o trabalho de ler o pedido de oração do irmão, parar aqueles breves segundos e falar, Senhor, dá sabedoria aos médicos da irmã Jessi. Ou então consola o coração dos familiares da dona Silvia, do pastor Daniel. Muitas vezes a gente simplesmente não está interessado na vida dos nossos irmãos em Cristo. E a Bíblia fala que como igreja nós somos um só corpo. Ninguém aqui consegue viver se você tem um dente que está com problema. Você vai tratar. A grande situação, meus irmãos, é que nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque a lição, ela fala
que Satanás, ele usa ardis para desanimar os crentes. Satanás, ele usa ardis para desanimar os crentes. Eu estive recentemente, ontem e hoje, com uma família muito querida e preciosa para eu e minha esposa, minha família, que nós temos praticamente, tenho praticamente 25 anos de vida cristã. Esses irmãos chegaram lá na Igreja Batista Nova Vida há 21 anos atrás, então eu já estava lá há um tempo, na verdade 21 não. Eles chegaram um ano depois que eu cheguei. Então nós criamos laços de amizade e eles vieram visitar o Sul, vieram a Gramado e, claro, vieram na nossa casa, passaram um tempo conosco. Nós temos a alegria de saber que nós estamos servindo ao Senhor, mas a nossa maior tristeza é saber que nessa caminhada, dezenas de pessoas perderam o seu foco de servirem ao Senhor. Inclusive, um dos meus amigos de igreja, depois que eu saí do seminário, ele veio aqui para o Rio Grande do Sul com a sua esposa para servir em uma das igrejas irmãs. Mas por conta do pecado, ele abandonou o ministério. E não só abandonou o ministério, como ele se separou da sua esposa. E não só se separou da sua esposa, como um dia ele declarou para mim que nem mais em Deus ele acreditava. O fundo do poço, meus irmãos, não é enxergado por muitas pessoas. O fundo do poço, para muitos crentes, é talvez viver uma vida de pecado como se Deus não existisse. Esse, para muitos, é o fundo do poço. Mas talvez existem pessoas que vão chegar no final da sua vida, vão ver que não influenciaram nada em ninguém. Quando alguém chega para você e fala, precisamos conversar, você já não fica meio ressabiado? Você já não fica, o que será que eu fiz? Se é o pai, se é a mãe, se é o patrão, se é o pastor, chega assim, ó, depois do culto, Kimberly, eu preciso falar com você. Dependendo do tom da voz, já fica... Eu digo isso para vocês por quê? Porque a perspectiva de julgamento muitas vezes nos traz medo, não é verdade? Pois a Bíblia diz que importa aos cristãos que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, aonde as nossas obras elas serão julgadas. Meus amados irmãos, o ministério do diabo é matar, roubar e destruir, mas também é enganar. E muitas vezes ele tem feito isso. Eu digo para vocês, meus irmãos, que assim como eu falei, ao diabo é vedado, ele não consegue, ele não pode fazer com que nós percamos a salvação. Mas ele pode roubar a nossa confiança em Deus. Ele pode roubar, ou pelo menos ele pode procurar anular a nossa alegria de servir a Cristo e a paz que muitas vezes nós temos de servir ao Senhor. Meus irmãos, vamos ser honestos, vamos ser francos. Quando nós vemos os grandes homens e mulheres de Deus no passado, como eles eram tão confiantes em Deus, vocês já pararam para pensar que muitas vezes as coisas que nós fazemos hoje demonstram o quanto nós estamos longe de confiar verdadeiramente em Deus? Eu digo no básico, no geral. Quando você lê o livro de Josué, você vê que Deus disse para ele que ele seria como Moisés foi, mas que ele deveria confiar no Senhor. Mas lá no início chegam os gibeonitas e tapeiam Josué. Porque eles chegaram lá com as suas artimanhas, se você não sabe ler o livro de Josué, com as suas artimanhas, falando, não, a gente é um povo distante, não sei o que, blá, blá, blá. Josué e os líderes de Israel firmaram um pacto com eles, quando foram ver, eles eram uma nação que estava ao redor deles ali. Deus tinha dito que era para eles aniquilar todo mundo. Só que por causa da palavra, que vale muito, eles não puderam fazer. Então eles pagaram por muito tempo, tiveram alguns perrengues por causa disso. Muitas vezes, irmãos, nós sequer perguntamos a Deus sobre alguma decisão que nós devemos fazer. Decisões simples. Senhor, o que eu faço em determinada questão?
Às vezes nós nos vemos em situações que nós não temos saída. Em vez de muitas vezes nós buscarmos a Deus, nós dependemos do nosso raciocínio, daquilo que muitas vezes é prudente para nós, sem saber qual é a vontade de Deus. Meus irmãos, muito disso é o diabo que tira de nós o foco da nossa confiança em Deus. Então, quando você vê muito crente reclamando da vida, quando você vê muito crente olhando para si, deixando de olhar para o propósito soberano de Deus sobre todas as coisas, você pode ver que ali está um crente fora da vontade de Deus. Porque Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembre-se que eu falei para vocês que talvez uma das maiores dúvidas e perguntas que nós temos é por que Deus permite o sofrimento do justo? Ah, meus irmãos, eu como pastor já passei por algumas coisas assim de ouvir gente dizendo para mim: "Ah, mas por que eu que vou para a igreja sirvo a Deus, eu sofro tanto e as pessoas aqui ao redor da igreja andam com seus carros importados, com as suas casas grandes, com as suas contas abarrotadas? Por quê?" Simplesmente, meus irmãos, existem coisas que a gente não precisa de resposta. Eu já perguntei uma vez para vocês, os mais antigos vão lembrar. Se hoje você tivesse R$ 1 milhão na sua conta, você seria mais feliz? Aí você fica imaginando, eu pagaria aquilo, faria isso, investiria naquilo. Ótimo, seria bom, não seria? Mas se nós não temos, nós cremos num Deus soberano, que exerce a sua vontade nas nossas vidas. Se nós não temos, é porque Ele entende que não é necessário para nós. Algumas vezes somos nós que criamos o nosso sofrimento. Quando nós nos enfiamos em dívidas, quando nós muitas vezes tratamos mal as pessoas que estão diante de nós, como é que eu posso dizer que no marido entre esposa e numa briga entre marido e esposa, num ambiente hostil, familiar, como eu posso dizer que a culpa é do diabo? É como às vezes um professor meu disse. Às vezes as pessoas chegam e falam assim: a culpa é do diabo. O diabo fica: eu? Mas eu não fiz nada. Nós somos os causadores, muitas vezes, dos nossos sofrimentos, por causa da nossa distância do Senhor. Repito, meus irmãos, quantas vezes forem necessárias. 99% dos problemas das nossas casas, das nossas famílias, são problemas espirituais. A ausência de Deus nas nossas vidas, a ausência de nós aplicarmos a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, quando eu chego aos irmãos, leio no início Paulo dizendo tudo que é puro, tudo que é bom, ele vai falar tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas aí muitas vezes o que a gente vai pensar? A gente vai pensar naquele bandido que está sentado na cadeira presidencial. A gente vai pensar nos políticos miseráveis que só nos roubam, nos impostos que estão sobre nós, em todas as contas que nós temos, nas dificuldades, nas doenças, nesse tempo chuvoso que não me deixa fazer as coisas. Meus irmãos, se nós cremos na soberana vontade de Deus e nas diretrizes soberanas de Deus, não existe acaso. Ontem nós estávamos rindo de uma situação que nos aconteceu lá em longínquos 2008. Estávamos vindo para cá, eu, minha esposa, meus pais, os pais da minha esposa e um amigo nosso. Meu pai tinha uma Zafira na época, nós estávamos vindo para cá. No início da viagem, meus irmãos, nós caímos num buraco na estrada, 2 pneus estouraram. A roda do carro entortou, tamanho era o buraco. Confesso a vocês que não era uma situação fácil. Mas algum propósito Deus teve. Como eu falei para vocês, hoje eu estava lendo, antes de vir à igreja, lamentavelmente um daqueles rapazes que morreram na Orla do Guaíba, naquele tiroteio que teve de madrugada, ele simplesmente foi tentar tirar a arma do atirador. Ele tomou um tiro no ombro. Está aqui a doutora que não me deixa mentir.
Mas até onde eu sei, um tiro no ombro não mata ninguém. Só que o tiro no ombro ricocheteou e foi para o pulmão dele. Meus irmãos, Deus é soberano. Só que naquele mesmo dia o Senhor livrou a mim, ao Eduardo, as nossas famílias, a uma jovem que não conhece Cristo, que estava conosco, estava indo para o aeroporto. Como é que eu posso dizer que as coisas ocorrem ao acaso? Sempre nós vamos olhar ou procurar olhar pela perspectiva de Deus. Mas se nós não estamos fazendo a vontade dele, nós não conseguimos. Eu quero desafiar vocês. Eu me desafio. A cada vez que eu oro, eu procuro orar e agradecer a Deus por uma coisa que eu nunca agradeci. Quantos de vocês já agradeceram a Deus, talvez, pelo seu chinelo? Quantos já agradeceram a Deus, talvez, pela sua meia? Mesmo que seja furada, você tem uma meia. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos olhar para as pequenas coisas para enxergar a fidelidade de Deus. Às vezes a gente só lembra de coisas grandes. Obrigado, Deus, por mais esse dia, obrigado pela comida. Mas por que não obrigado, Deus, por poder respirar, por poder enxergar, mesmo com as circunstâncias que eu tenho, por poder caminhar, ou pelo menos por poder estar vivo. Notem, meus irmãos, são essas coisas que nos fazem ser gratos ao Senhor. E o diabo, ele tem roubado de nós todo esse desejo de fazer a vontade de Deus. É por isso que nós, como cristãos, somos tão fracassados em relação ao propósito soberano do Senhor. E eu não digo isso para ofendê-los, eu digo isso para vergonha nossa. Eu não digo vergonha de vocês, eu digo vergonha nossa. Porque nós poderíamos estar muito mais além do que nós estamos. Às vezes a gente até se sente incentivado a poder buscar a Deus e talvez transformar o ambiente das nossas famílias. Só que aí logo no primeiro problema a gente, não vai dar certo. Acabou. Desisto. A vida cristã não é uma caminhada, meus irmãos, fácil. Todos nós sabemos disso. É uma caminhada, muitas vezes, pedregosa. É uma caminhada difícil. Mas que temos ao nosso lado, caminhando conosco, o Senhor soberano de todo o universo. Então, se Ele está conosco, nada mais é necessário para nós. No que diz respeito a essa verdade, meus irmãos, que Satanás ele busca desanimar a todos nós, a frase que eu tenho e quero ler é que se o diabo não pode levar o crente para o inferno, para a eternidade, então ele procurará criar um inferno para o crente durante a sua vida temporária nesse mundo. Tem muitas famílias que estão destroçadas em seu núcleo, sendo crentes, porque não buscam fazer a vontade de Deus. Simples assim. Crentes muitas vezes buscando os artifícios mundanos do divórcio, da separação, das brigas até mesmo físicas, porque não querem ser humildes em fazer a vontade de Deus. Sabe, meus irmãos, eu vou ser honesto para vocês. Não é fácil pedir perdão a ninguém. Não é fácil. Quem fala que é fácil está mentindo. Não é fácil você reconhecer que você pecou. Mas quando você faz, o caminhão que você tira das costas, você sente aquela tranquilidade de ao ver aquela pessoa, ela não vai poder mais olhar para você e dizer que você não fez a sua parte. Ou se ela fizer, diante de Deus você está desculpado. Todos vocês acreditam em Deus? Eu acredito que sim. O apóstolo João vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Certo? Vocês acreditam nisso? Por que muitos de nós não confessamos os nossos pecados? Por quê, meus irmãos? Por quê? É você que sabe qual foi a última vez que você esteve diante de Deus confessando seus pecados. Tem muito crente preguiçoso que chega diante de Deus, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não funciona desse jeito. Isso é crente preguiçoso.
Tem muitas pessoas, meus irmãos, que no seu interior não entendem que a raiz da sua infelicidade ou da infelicidade da sua família é ela mesma e suas próprias atitudes. Satanás tem o seu ministério. Satanás ele vai continuar fazendo com que nós deixemos de servir ao Senhor. O inverno, meus irmãos, é a melhor época do ano para a gente ver a fidelidade dos crentes. Porque tem muita gente que não gosta de vir para o culto de manhã, que começa às 9 horas da manhã, mas vai para a escola, vai para o trabalho. Pode estar chovendo canivete, a pessoa vai. Se for para ir passear, tudo mais, as pessoas vão, mas para ir para a igreja está muito frio. Quando é para visitar parente, 9 horas da noite, ficar até meia-noite, aí pode sair com a criança, para a criança pegar sereno, mas não pode vir para a igreja. Eu não estou acusando ninguém, meus irmãos, por favor. Cada um sabe daquilo que é justo diante de Deus. Eu estou dizendo para vocês que, se pessoas fazem uso dessas artimanhas e não se esforçam pela vontade de Deus, aí é que está o erro. Não cabe a mim julgar ninguém, eu não estou julgando ninguém. Eu estou exemplificando para vocês como muitas vezes o nosso foco está em outras coisas. E como o diabo usa isso para enfraquecer as nossas vidas. Como ele usa isso para enfraquecer as nossas famílias. Então, o que que você, meu irmão, o que que você, minha irmã, deve fazer? Colocar os seus joelhos no chão e clamar a Deus por misericórdia, primeiramente. Mas aí orar ao Senhor e clamar ao Senhor que possa abrir os seus olhos para talvez algo que você, que sua família podem estar fazendo que não estão agradando a Deus. Muitos, meus irmãos, não veem o benefício sequer de ler a Bíblia. Eu garanto para vocês, hoje nós temos aqui, se eu não estou enganado pelas minhas contas, nós temos por volta de 17 pessoas na igreja. Se nós fôssemos perguntar, quantos leram a sua Bíblia hoje? Não precisa levantar a mão. Garanto para vocês que nem 20% de todos os irmãos aqui leram sua Bíblia hoje. Então vocês entendem como nós muitas vezes estamos fracos. Não é por conta do diabo, é por conta nossa. Ele vai procurar nos desanimar, mas muitas vezes somos nós que deixamos de cumprir com a vontade de Deus. Se nós acreditamos em Deus 100%, nós vamos acreditar que quando nós confessamos o nosso pecado, independente de quando foi, de quantas vezes foi, Ele vai nos perdoar. Às vezes nós caímos no erro de achar que Deus é como eu. Se alguém peca contra você 2 vezes, logo você já quer dar um xingo. Deus não é assim. Deus ele sempre vai nos perdoar por causa da sua fidelidade, assim como sua palavra diz. Meus irmãos, a gente continua na semana que vem. De alguma forma, sei que Deus vai usar todas essas palavras para sua honra e glória, mas também para desafiar todos os corações aqui essa noite. Vamos orar. Senhor, tu sabes que não há o desejo do teu servo em ofender ninguém, mas eu me coloco nessas mesmas pessoas que muitas vezes estamos deixando de fazer a tua vontade, se não estamos nos esforçando, Senhor, para que como crentes busquemos a tua face. As nossas famílias sofrem, nós individualmente sofremos, os ímpios, por não verem a influência do cristão, sofrem, mas também a nossa igreja sofre. Então não há alegria na infidelidade do cristão. Pelo contrário, a única pessoa que ganha é o diabo. Então, Senhor Deus, eu imploro a Ti, desafia os nossos corações. Tu é que sabes aonde que nós estamos falhando. Como maridos, como esposas, como filhos, como pais, como crentes em geral. Eu sei que é a Tua vontade que nós avancemos, que nós busquemos a Tua face. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço, a enfrentar os problemas. Talvez a caminhar sozinho com o Senhor, mesmo quando nossas famílias não querem fazer aquilo que é certo. Usa os teus servos, Senhor, faz a tua vontade. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.